Bem, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do EducaPR. Meu nome é Jobson Melo, estarei com vocês na aula de hoje. O tema da aula de hoje é um tema que já foi visto em aulas passadas: associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Então, a gente vai trabalhar com o plano cartesiano, com pontos no plano cartesiano, que são pares ordenados, e ver como é o comportamento deles, o que é que a gente pode associar e como é que a gente pode contextualizar isso no dia a dia. A gente vai relembrar um pouquinho o que é uma equação do primeiro grau, uma equação com duas incógnitas, para poder a gente ver o comportamento de gráficos com retas que correspondem a equações com duas incógnitas. Então, vamos ver a unidade temática de hoje, que é álgebra. O objeto do conhecimento é a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. O conteúdo é interpretação da ideia de par ordenado, localização de pontos no plano, identificação de uma equação linear de primeiro grau com uma ou duas incógnitas e a interpretação geométrica da solução. A habilidade é, ao final dessa aula, o aluno consiga associar uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Então, como a gente disse logo no início, a gente vai trabalhar com o plano cartesiano, as coordenadas x e y, e associar pontos que são pares ordenados. Esses pares ordenados, ele obedece uma sequência de posição, onde o primeiro valor ele corresponde à reta x, o segundo valor à reta y. Não pode mudar, porque se mudar, ele gera um outro ponto diferente do primeiro. Então, ele sempre obedece essa sequência entre x, o primeiro valor, e y, o segundo valor. E também a gente vai ver como é que pode uma reta de um gráfico, qual é a equação que origina essa reta. Então a gente vai ver, pegar informações do gráfico e transformar elas numa equação. Então, vamos ver aqui, relembrar um pouquinho. Então a gente vai ver o seguinte, que toda equação do primeiro grau com uma incógnita é representada na forma geral por ax mais b igual a c, com a, b e c pertencentes aos números reais, sendo que a condição de existência é que a tenha que ser diferente de zero. Aí tem um exemplo abaixo que mostra 8x é igual a 5 mais 3, que vai resultar em 8x igual a 8. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 8. No final, x é igual a 1. Então, vejam só. Até agora, a gente deu uma relembrada como é que se comporta uma equação do primeiro grau. Ela só tem uma incógnita. Então, ela é do tipo de ax mais b igual a c, onde esse a, b e c são coeficientes, são números pertencentes ao conjunto dos números reais, mas a condição de existência é que o coeficiente a ele tem que ser diferente de zero. Isso é obrigatório. Pode ser qualquer outro valor, pode ser 0,1, 0,001, qualquer valor, só não pode ser zero, porque caso aconteça, vai ficar 0 vezes x, que vai resultar em zero. Então ele desaparece. Aí deixa de ser uma equação do primeiro grau para ser uma expressão numérica, ou seja, não teria mais a incógnita. Então, continuando aqui, a gente vai ver que as equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a c, com a diferente de zero e b diferente de zero, e c assumindo qualquer valor real. Nesse modo de equação, os valores x e y estão ligados através de uma relação de dependência. Aí observe um exemplo de uma equação, de equações com duas incógnitas. Aí temos aí
10x menos 2y igual a zero, x menos y igual a menos 8, 7x mais y igual a 5. Então vejam só, até agora a gente viu quais são as formas de representar essas equações. Essas equações que foram dadas como exemplo, ela tem diversos valores que podem ser atribuídos a x e a y e dar o mesmo resultado. Agora, o que é que acontece? Quando a gente tem uma equação com duas incógnitas, ela gera uma dependência entre uma e outra. Eu colocando o valor em uma incógnita, eu descubro o valor da outra. E vice-versa. Então, a gente vai ver como vai ser o comportamento em relação sempre. A gente tem uma incógnita y em função de um valor x. Então, a gente escolhe esse valor x e descobre o valor y. Geralmente é assim, mas não necessariamente tem que ser. Pode ser que a partir do valor de y, eu encontre o valor de x, que no caso elas têm uma dependência. Então, continuando aqui, aí essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado, que é o par ordenado x e y. Observe bem essa sequência. O primeiro valor é x e o segundo valor é y. Da equação, os valores x dependem dos valores de y e vice-versa. Atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores correlacionados a elas. Aí temos um exemplo aí que seria 3x mais 7y igual a 5. Então, se eu colocar aí um valor no lugar de y qualquer, eu descubro qual vai ser o valor de x. Ou botando o valor em x, eu descubro qual vai ser o valor em y. Aí aqui a gente vai ter uma situação onde a gente vai fazer um exemplo aqui, ó, pegando a mesma equação com duas incógnitas. Aí vamos supor, vamos atribuir um valor. Vamos substituir o valor de y por 2. Então temos a equação 3x mais 7y igual a 5. Aí agora eu vou botar 2 no lugar de y, então vai ficar 3x mais 7 vezes 2 igual a 5. Vai ficar 3x mais 14 igual a 5. Então, continuando, 3x é igual a 5 menos 14, que vai resultar 3x igual a menos 9. Então, x vai ser igual a menos 9 dividido por 3, então x é igual a 3. Veja, temos que para x igual a menos 3, o y vai ser 2. Mas só que nessa questão a gente colocou primeiro o valor de y. Então, quando y é igual a 2, o x vai ser menos 3. Aí a gente desenvolve o par ordenado. Esse par ordenado vai obedecer a essa ordem. Primeiro é menos 3, depois 2. Não pode ser invertido. 2 e menos 3, porque aí gera um outro ponto. Então, vamos ver aqui algumas resoluções de questões. Temos aqui, ó, uma questão do SAEP que diz o seguinte: Ana desenhou o polígono de vértices I, M, N e P no plano cartesiano abaixo. Os pares ordenados que representam os pontos I, L, no caso, desculpe, L, M, N e P nessa ordem são. Aí a gente vai ver como é que resolve aqui. Então eu tenho aí no caso, o plano cartesiano com os pontos e vou criar retas para ver quais os valores que associo. Então, começando pela letra L, eu primeiro traço aqui uma reta, essa reta em vermelho aí, ela está apontando para o valor de x. Então, x aí é 4 e y vai ser 3. Aí gerou o primeiro ponto L. Então, L vai ser 4 e 3. Veja que primeiro veio o valor de x, 4, depois veio o valor 3. Então, o valor de m vai ser 2, que é o valor de x, e menos 3, o valor de y. Então, temos aí o ponto m, 2 e menos 3. Continuando, temos aqui o valor n é menos 2 para x e menos 1 para y. Temos aqui, ó, menos 2, menos 1. E para o valor P temos menos 2 para x e 4 para y. Então temos aqui
menos 2 e 4. Aí, obedecendo essa sequência L, M, N e P, temos aqui a resposta letra D. Então, vejam só. Toda vez que a gente tiver um plano cartesiano, que a gente quiser encontrar pontos que já estejam nele, primeiro a gente verifica qual o alinhamento desse ponto em relação à reta X e vê qual é o valor que ele está alinhado. E depois a gente vê o valor em relação à reta Y. Aí a gente faz esse par ordenado, sempre o primeiro valor X e o segundo Y. Então vamos a mais uma questão. Então temos aqui, ó, Paebs, diz o seguinte: o professor de matemática representou em um plano cartesiano 8 pontos e pediu para que seu estudante Paulo escolhesse 2 deles. Paulo escolheu os pontos I e M. As coordenadas dos pontos escolhidos por ele são... Então eu vou ver lá o valor I, né? Aqui, ó, eu vou ver o valor I, né? O ponto I, vejo que a reta do X ela para no ponto 2 e a reta Y aí ela para no ponto 1. Então esse daí vai ser o ponto I. Aí I é igual a 2 e 1. Nunca dizer 2,1, porque 2,1 já é um número. Então, essa vírgula está separando 2 números aí. É o número 2 e o número 1. Aí aqui, ó, a letra M vai ser menos 1 em X e menos 2 em Y. Aí aqui, ó, menos 1 e menos 2. Então, na nossa resposta, é a letra D, porque ele obedeceu essa sequência. Primeiro o ponto I, depois o ponto M. Então, novamente, começa pelo X, depois vai para o Y. Essa questão dessa vírgula, ela não quer dizer que é um número decimal. Ele é um número que a vírgula está separando 2 números ali. Por exemplo, tinha o número 2 e o número 1. E a vírgula estava separando eles dois. Não quer dizer que é 2,1. A gente diz assim, 2 e 1. Então, vamos ver aqui mais uma questão. Aqui a gente tem uma questão com uma reta, certo? E diz assim, ó, uma reta R de equação y igual a ax mais b tem seu gráfico ilustrado abaixo. Os valores dos coeficientes a e b são... Observe aí, o a e b que ele fala é daquela equação y igual a ax mais b. Então, eu vou encontrar esses coeficientes a e b. Vamos ver como é que faz. A primeira coisa, eu vou atribuir pontos, letras, para representar. Então, nesse ponto aqui, eu vou representar com a letra P. Aqui vai ser o par ordenado 0 e menos 2. E nesse daqui, letra Q, que vai ser o par ordenado menos 2 e 0. Olha, menos 2 equivale ao ponto X, 0 equivale ao ponto Y. E aqui eu vou fazer o seguinte. Como a equação é y igual a x mais b, então, já que y é menos 2 e x aí está sendo 0. Então, eu vou botar menos 2 no lugar de x, aliás, desculpa, menos 2 no lugar de y e 0 no lugar de x. Fazendo isso daí, ó, 0 vezes a desaparece, então vai resultar que b é igual a menos 2. Na outra equação, com o ponto Q, eu vou ter a equação y igual a x mais b, só que o y é 0 e o x é menos 2, então vai ficar 0 igual a menos 2a mais b. Só que o valor de b a gente já encontrou no outro ponto, que é menos 2. Então, vai ficar 0 é igual a menos 2a menos 2. Passando para o outro lado do membro, então vai ficar 2 igual a menos 2a. E passando menos 2 dividindo, resulta que a é igual a 2 dividido por menos 2, que vai dar a igual a menos 1. Então, na nossa resposta, o coeficiente a é menos 1 e o coeficiente b é menos 2. Então, a letra B. Então, vejam só. Uma dica para observar
é que o coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear. Então, sempre que a reta passa pelo plano, ela vai tocar em algum ponto do eixo Y, que é esse eixo vertical aí. Então, esse ponto que ela tocar já é o valor de B. Observe que essa reta ela toca no ponto -2 da reta Y. Então, esse -2 já é o valor de B. Aí faltava a gente encontrar o valor de A. A ele é chamado de coeficiente angular. Ok? Então, vamos lá ver aqui, ó, mais uma questão. Essa questão do SAEP diz o seguinte: um robô enxerga o piso de uma sala como um plano cartesiano e foi programado para andar em linha reta, passando pelos pontos 1 e 3 e 0 e 6. Esse robô foi programado para andar sobre a reta. Aí temos algumas respostas aí das possíveis retas. Essas equações aí, elas determinam uma reta. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho aqui o ponto 0 e 6. A equação genérica é y igual a x mais b. Então, o valor de y é 6 e o valor de x é 0. Então, vai ficar 6 igual a 0 a mais b. O que vai resultar que b é igual a 6. Porque esse 0 vezes a, ele desaparece, aí fica só o valor de b, que é igual a 6. Então, eu vou para o outro ponto, 1 e 3. Então, eu tenho y igual a x mais b, novamente. Aí eu coloco o valor de y, 3, e o valor de x é 1. Então, vai ficar 3 igual a 1 vezes a mais 6. Esse 6 apareceu de onde? Do valor de b que a gente descobriu na equação anterior. Então, passo para lá, subtraindo, vai ficar 3 menos 6. E o a vai ser igual a -3. Só que ele quer saber como é que é a equação montada. Então, é só você substituir o valor. O a é -3, vai ficar y igual a -3x mais o valor de b, que é 6. Então, na nossa resposta, é a letra A. Então, vejam só. Essa daí é a forma que, através dos pontos de um gráfico, com uma reta, a gente consegue criar a equação que desenvolve aquela reta através dos coeficientes. Sempre tem a equação genérica que a gente chama y igual a x mais b. Aí a gente encontra os valores de a e de b e os valores que são atribuídos a x, depois de eu resolver, eu encontro um valor y e sempre vou criando pares ordenados. A condição é que todos esses pares ordenados, eles vão criar pontos que vão estar contidos nessa reta. Então, todos os pontos que forem criados com os pares ordenados, quando a gente unir eles, traçar uma linha por cima, ele vai desenvolver essa reta. Então, vamos ver mais uma questão aqui. Essa questão do SARESP. O gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em N anos. A taxa de crescimento desse município em habitantes por ano foi de... Então, temos aqui um gráfico que a gente vai ver qual é a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento é o que a gente chama de coeficiente angular. E na equação genérica, né, o coeficiente angular é a letra A. Então, vamos ver lá como é a resolução. A taxa de crescimento desse município em habitantes por ano foi de... Aí eu vejo o primeiro ponto, eu achei 0 e 100 mil, porque se você for ver, o x ele está representando anos, tá certo? E o y está representando a quantidade de habitantes em milhares. Então aqui vou ter a equação genérica, y é igual a 100 mil, 0 é igual a x, né? Ou x é igual a 0 no caso. Aí vai ficar 100 mil igual a 0a mais b, o que vai resultar em b igual a 100 mil. E no outro ponto, 103 mil é o y e 10 é o x. Então, y é 103 mil mais 10a mais 100 mil, que foi o b que a gente encontrou na equação anterior.
Aí a gente faz a subtração, né? Passa para o outro lado do mesmo, subtraindo, vai ficar 10A igual a 103.000 menos 100, o que vai resultar 10A igual a 3.000, que vai dar igual a 3.000 dividido por 10, que resulta A igual a 300. Essa é a resposta da questão, que é o coeficiente angular. Então, na nossa resposta é a letra D. Então, verifique aí que nessa questão a gente teve que encontrar o coeficiente angular da questão, da equação, no caso, para poder responder ela. E o coeficiente angular da equação é a letra A. O coeficiente B é chamado de coeficiente linear. Então, mais uma vez, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês até agora. Esperem novas aulas, fiquem atentos a novas aulas do EducaPE, que vai trazer assuntos bastante interessantes, com revisões, com resolução de questão. Então, fique atento e até a próxima.